Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje, a gente vai aprender como que a gente faz a ionização parcial de alguns ácidos. Temos aqui o HCN, o H2S, o H3BO3, o H4AS2O7 e temos também o H3PO3. Acho que são só esses. Esses ácidos, você vai perceber que eu deixei um bom espaço aqui para a gente fazer as ionizações deles, tá? Alguns ácidos, eles têm apenas um hidrogênio que pode ser ionizável. A ionização é quando um ácido está em água, ele libera o seu hidrogênio para a molécula de água, tá? E aí formam íons, cátions e ânions. É, Quando a gente fala em ionização total, você representa reagente e produto numa única equação, todas as ionizações de uma única vez. Quando a gente fala em ionização parcial, a gente vai fazendo por partes. Primeiro a gente coloca a primeira ionização, depois a segunda, a terceira, assim por diante, tá bom? Nesse nosso caso aqui, ó, vamos no HCN. Só temos um hidrogênio. Então, a ionização parcial dele é a própria ionização total. Você vai representar assim, você coloca o HCN, eu vou colocar um pouquinho mais para cá, que aí a gente vai ter espaço para água, né? Olha só, a gente tem aqui o HCN, que seria hidrogênio ligado a um carbono. Esse carbono ele tem uma tripla aqui com nitrogênio, tá? Não preciso abrir todas as estruturas, só que algumas eu vou abrir assim para você conseguir entender melhor. Mais uma molécula de água. Então, vou colocar aqui H2O. O que acontece é que o ácido ele vai pegar esse hidrogênio e vai liberar esse hidrogênio para a molécula de água, ele vai doar para a molécula de água, tá? Então, você vai ter a formação do H3O+, que é a água, mais esse H+, que foi liberado, ó, tinha esse hidrogênio, ele vai na forma de H+. Quando ele vai na forma de H+, o que eu estou querendo dizer é, existiam dois elétrons nessa ligação entre carbono e hidrogênio. Os dois elétrons, eles vão vir aqui para o carbono. E esse grupo CN aqui vai ficar com uma carga negativa. Então, a gente vai ter aqui, ó, CN menos 1. Então, aqui foi gerado um cátion, que é esse íon positivo, chamado de hidrônio, e um ânion, que é o CN aqui, o cianeto, que ficou com essa carga menos 1, tá bom? Então, essa aqui é a ionização parcial e total dele, tá? No caso, como ele só tem um hidrogênio, ele só pode ionizar este hidrogênio. Os hidrácidos têm uma regra que é assim. O que é hidrácido? Hidrácidos são esses ácidos, ó, que você vai perceber que não tem oxigênio na estrutura. O HCN não tem, o H2S aqui não tem, o HF não tem, HBr e assim por diante, tá? Os hidrácidos, todos os hidrogênios são sempre ionizados, tá? No caso dos oxiácidos, que a gente vai estudar depois, só serão ionizados os hidrogênios que estão ligados diretamente com oxigênios. Aí você vai precisar conhecer a estrutura. Mas nesse caso aqui, ó, é bem simples. Você tem aqui H2S mais uma molécula de água. O que vai acontecer? Vai formar o H3O+. Para formar esse H3O+, entenda que um hidrogênio foi liberado aqui. Então, o H2S, que é o ácido sulfídrico, ele vai ter feito a doação de um hidrogênio para a água, e aí vai ser formado o HS-. Ficou com uma carga menos 1 porque perdeu mais um daquele 1H+, que foi liberado. Depois, esse HS- vai reagir com outra molécula de água, formando mais um H3O+, mais o S, agora com uma carga 2-, porque ele perdeu mais um H+, aqui, ó, ele perdeu esse outro hidrogênio, e aí liberou outra molécula de água, formando o S2- aqui, tá bom? Essas são as ionizações que a gente chama de parciais, observe. Se eu fosse fazer uma ionização total, a gente faria de uma vez, ó. Então, eu vou colocar aqui só para você conseguir diferenciar. Isso aqui, ó, é a ionização parcial. Para você fazer a ionização total, você soma essas equações aqui, ó.
O que acontece? Quem é igual antes e depois da seta, você cortaria. Eu vou cortar, depois eu vou apagar isso que eu vou fazer aqui, tá? Porque a questão é só, ó, eu corto esse HS menos com esse HS menos. Esse H2O e esse H2O, eles são iguais do mesmo lado, ó. Nesse caso, eu vou somar eles. E a mesma coisa para esse H3O mais aqui, são iguais, só que eles estão do mesmo lado, os dois estão depois da seta, então eu não corto um com o outro. Tá? Eu só corto se tivesse igual um depois, outro antes da seta, ok? Aqui você somaria o resto, ficaria assim, ó, H2S mais duas águas, formando H3O+, duas vezes, porque eu tenho 2 aqui, mais S2-. Essa equação que eu coloquei aqui embaixo, ela é a ionização total. Ionização total. A parcial é aquelas duas que estavam ali em cima que eu acabei cortando, tá bom? Não, eu vou deixar assim mesmo. Eu acho que quem está assistindo o vídeo entendeu, né? A resposta dessa questão era só ter colocado essas duas de cima, não tinha que cortar nada. Aí eu só quis fazer a total aqui para você conseguir visualizar. É que já tem um outro vídeo, eu postei aqui no canal, antes desse vídeo, o outro vídeo que eu postei era sobre ionização total. Aí eu mostrava um jeito de fazer a total sem fazer a parcial, tá? Vamos para esse outro. H3BO3, que é o ácido bórico, tem 3 hidrogênios, os 3 vão ser liberados, tá? Então vai ser assim, ó, H3BO3, e aí você vai ter mais uma molécula de água, formando H3O+, mais, agora é H2, perdeu um hidrogênio, né? BO3-. O H2, BO3-, mais uma molécula de água, vai formar outro hidrônio, outro H3O+, essa é a segunda ionização, vai formar o HBO3, só que agora perdeu mais uma carga, mais um hidrogênio, então ele fica com carga 2-. Agora eu vou para o H3, HBO3 2-, né? Que vai liberar o último hidrogênio, produzindo outro hidrônio, que é o H3O+, mais o BO3 3-. Ok? Bom, essa foi a ionização total dele. H4AS2O7. Os 4 hidrogênios são ionizáveis. Os 4 vão estar ligados a oxigênios, tá? Então, a gente tem essa estrutura aqui, ó. H4AS2O7 mais H2O. Agora, acho que você deve estar entendendo por que eu deixei tanto espaço, né? Forma um íon hidrônio, H3O+, mais H3AS2O7 menos. Essa daqui é o ácido piroarsênico, né? Temos agora o H3AS2O7- com mais uma água, produzindo H3O+, mais H2AS2O7- Depois vamos continuar com H2AS2O7- mais uma molécula de água. A terceira ionização libera outro H3O+, mais HAS2O7 3-. Observe que só vai mudando a quantidade de hidrogênios e a carga que vai ficando lá em cima, né? Porque quando diminui os hidrogênios, a carga vai ficando cada vez mais negativa. 3- mais uma molécula de água, vai formar o último hidrônio, o último H3O+, mais o H... Opa, não tem mais H, né? Todos foram ionizados, então vai ficar só o AS2O7 4-. Última estrutura. E tem uma exceção nessa estrutura, então eu vou representar um desenho dela aqui em cima, ó. PO, O, O, H, H e H.
A exceção é a seguinte: a regra para os oxiácidos é que só hidrogênios ligados a oxigênios podem ionizar. Aqui, embora eu tenha 3 hidrogênios, esse cara ele é considerado um diácido, porque só 2 hidrogênios saem, um fica preso na estrutura, não tem como sair. Então ele não tem 3 ionizações, ele só tem 2. A fórmula, vamos fazer as 2 ionizações dele. H3PO3, esse aqui é o ácido fosforoso, tá? Mais uma molécula de água vai formar o H3O+, mais o H2PO3-. Este H2PO3- vai reagir com uma água e vai liberar seu último hidrogênio. Forma-se, então, o H3O+, mais o HPO3-. Esse H não tem como sair, é o que está aqui, ó, ligado com fósforo. Esse H não sai, tá? Só os ligados a oxigênios que podem sair. Então, a estrutura ela vai ficar assim, tá? Essa vai ser a nossa fórmula final. Uma coisa que eu acabei não fazendo nessas estruturas é ficar marcando que os íons são sempre aquosos, né? Mas eu acho que tudo bem, né? Não fiquei colocando estados físicos, se está aqui líquido, né? Gasoso, aquoso. Eu não marquei isso, mas eu acho que deu para você entender como que faz essas ionizações parciais, tá? Em uma próxima aula, eu posso estar voltando a falar sobre isso. E aí, se você tiver algum ácido em questão que você tem dificuldade de ver ionização, quiser deixar nos comentários, pode ser que eu pegue para um vídeo futuro, tá bom? Eu desejo bons estudos a você. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra os nossos cursos. Se você precisar de aulas particulares de Química, você pode encontrar também na descrição desse vídeo um WhatsApp que eu uso apenas aqui para aulas particulares do Estuda Mais, tá? Então, manda uma mensagem lá, caso você precise de aulas particulares, e aí eu vou estar te atendendo também. E desejo bons estudos, caso você não queira nada disso, mas você quer continuar assistindo videoaulas gratuitas e de qualidade aqui no Estuda Mais, aqui no YouTube do Estuda Mais, então se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, tá? Porque aí você vai receber nossas atualizações. Eu desejo bons estudos, a gente se encontra numa próxima aula e até mais.